Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 15 de março de 2021. Então, olhando bem, o que aconteceu de acumulado no dia 13, a gente já começa a observar que aparentemente aqui toda essa região mais próxima à costa leste do Brasil está apresentando um período de tempo mais seco. Claro que tem algumas exceções em alguns pontos. Nós tivemos uma chuva mais localizada, por exemplo, aqui entre Ceará e Pernambuco, uma clara evidência desse tipo de chuva bem localizada, aqui também, aqui pouco entre Pernambuco e Alagoas. Porém, a gente já começa a perceber que toda essa região já está passando por um período mais seco, até porque quando a gente olha o acumulado do dia 13, 12 e 11, a gente vê claramente aqui o enfraquecimento da zona de convergência do Atlântico Sul. Então isso eu já vinha conversando, já vinha comentando com vocês há algum tempo, que a gente teria aquela gangorra barométrica, a frente passou, formou a zona de convergência do Atlântico Sul. As ACAS, ela já não está tão intensa como se fosse comparada com uma se formando, e se mantendo aí, trazendo chuvas durante o pico do verão, aí entre janeiro e fevereiro, por exemplo, ali no final de dezembro. E a gente vê claramente que a região, principalmente aqui a região centro-sul, já está passando por um período mais seco, e agora nós teremos aqui essa faixa entre o sudeste do país e essa faixa mais ao leste do nordeste do país também com um período mais seco. Outro destaque que a gente ainda está observando, a chuva bem distribuída na região centro-norte, e essa chuva, em alguns momentos, ela avança aqui sobre a região do Maranhão e do Piauí. Outro detalhe também é que a gente já começa a observar que a zecita ela deixa de estar influenciando aqui bem a região mais do nordeste brasileiro, e ela já está começando o seu movimento migratório para o hemisfério norte. Ela já começou ali a ter uma localização entre a linha do Equador e o hemisfério norte, e a gente já começa a observar esse movimento, que é um movimento natural, inclusive das estações do ano, que a gente observa todo ano nesse ciclo da zecita vir mais em direção à região sul do planeta, principalmente seguindo o movimento aparente do Sol, claro, com determinado atraso, e depois ela retornando aí para o hemisfério norte, até porque a gente já está caminhando para o inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Observando agora que o modelo Cosmo do IMET está prevendo aí para os próximos 7 dias. Ontem eu já havia falado para vocês que a gente ia começar a ter um período mais seco aqui nessa faixa mais ao leste do país, principalmente pela atuação daquele sistema de alta pressão. O que a gente via na previsão é que ele começaria a atuar entre os dias 18 e dia 19, com o núcleo aqui mais sobre a região, parte da região sul, na verdade, entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e o Paraná. E a gente já observa que ele está se mantendo pelo menos 3 dias na previsão. Dia 19, dia 20, 21 e já chegando aqui também a atuar no dia 22. Daria aí aproximadamente de 3 a 4 dias. Então, ficar de olho nesse sistema, porque os modelos estão mostrando a manutenção dele pelo menos aí por um período de 4 a 5 dias. O detalhe é, a gente tem que acompanhar esse sistema para ver qual vai ser o período de duração dele na previsão. Outros modelos, por exemplo, o GFS, modelo europeu, o próprio ETA, está mostrando que ele deve durar pelo menos aí uns 5, 6 dias, mas depois entra uma frente aqui na região sul que acaba inibindo, o desenvolvimento dele e jogando esse sistema um pouco mais aqui para a região do Atlântico, mas e aí ficar em alerta, acompanhar para ver o que vai acontecer, porque está no final do período chuvoso e pode ser que com esse sistema de alta pressão nós tenhamos dois agravantes. O primeiro é
esse final, né, de período chuvoso, aí as chuvas elas fiquem aquém do que realmente deveria acontecer pela climatologia. E segundo é que quando a gente tem o estabelecimento desse sistema de alta pressão, geralmente ele também aumenta bem a temperatura na superfície. Aí o que é que acontece? A carga, dependendo do subsistema, pode aumentar razoavelmente. Claro que a gente tem que levar em consideração nesse momento essa questão do lockdown em várias regiões do país, mas a tendência é que a gente tenha aí um aumento de temperatura se tiver uma sequência de dias grandes aí de permanência desse sistema. Então acompanhar para ver o que vai acontecer, mas esse sistema aí vai ter que ficar no nosso radar. Observando bem o que está mostrando aqui o modelo GFS na pressão atmosférica em baixos níveis, a gente vê claramente que a gente tem aquela gangorra barométrica, em alguns momentos alta pressão atuando mais sobre essa faixa leste do país, e em alguns momentos consegue entrar um sistema de baixa pressão, consegue romper, por exemplo, essa barreira aqui e trazer a formação de frentes. Isso é bem definido, né? Que a gente olha bem aí do que o modelo está mostrando. O outro detalhe é que a altura geopotencial aqui ela está mostrando, né, bem aquela configuração desse sistema aqui atuando. A gente vê do sistema de alta pressão aqui um geopotencial de 588 fechado aqui próxima à região sul-sudeste do país, é uma pressão mais alta indicada aqui pelos tons mais de vermelho e alaranjado. Então o que a gente observa é que esse sistema ele deve persistir aí pelo menos até o dia 24, dia 25, mas a gente já vê que existe, né, a possibilidade de entrada de alguns sistemas de baixa pressão que podem empurrar esse sistema mais aqui para a região do Atlântico, e daí a gente vê claramente a formação de alguma frente avançando sobre o país e trazendo alguma chuva aqui para a região mais central do país, pegando bem a região sudeste. Quando a gente olha a previsão de chuva do modelo GFS, a gente vê claramente que lá para o dia 29, 30 tem a entrada de um novo sistema. Mas olhando mais recente, né, a gente vê o sistema de alta pressão atuando, a gente vê que tem formação de chuva aqui na região do sudeste, mas não é uma chuva tão significativa. Entra um outro sistema dia 23, ele não consegue avançar muito por causa do sistema de alta pressão. Só lá para o dia 28, dia 29 que essa barreira ela consegue ser rompida e volta a chover aqui mais na região sudeste e sul do país. Porém, já não é uma chuva tão significativa a ponto de mexer muito aí com as vazões ou com as venas. Então a tendência agora é a gente caminhar claramente em direção ao inverno com a redução de precipitação, principalmente aqui na região sudeste e parte da região nordeste. A gente ainda vê que tem uma chuva aqui ocorrendo, né, pela previsão mais na região centro-norte do país, mas a tendência é que nós tenhamos gradativamente uma redução dessa chuva, seguindo a própria climatologia anual, esse próprio ciclo hidrológico anual. Observando aqui a questão de temperatura, em alguns momentos a gente tem uma temperatura aqui mais alta, lá para o dia 25, dia 26. Essa onda aqui, né, não sei se a gente pode considerar onda de calor, mas para mim já está começando a ter aí uma configuração de uma onda de calor, mas a gente tem que ficar de olho por causa desse sistema de alta pressão, né? Quando ele ocorre aqui, geralmente nessa região, pegando mais região sudeste, sul, parte centro-oeste do Brasil, a tendência é que ele traga aqui uma temperatura bem mais alta. Então isso pode elevar e pode interferir bem a carga, principalmente do subsistema sudeste, já que o maior centro de carga seria a região do estado de São Paulo. Então a gente ficar acompanhando para ver o que vai acontecer, e isso pode acabar influenciando bem. Mas tirando esse evento, né, que a gente já está vendo aqui, que mostra um pouco aí, principalmente pela atuação daquele sistema de alta pressão, a gente vê assim que não devemos ter temperaturas nem muito elevadas, nem muito baixas, né, tirando, claro, esse evento aqui ocasionado por esse sistema de alta pressão. Mas ficar de olho para ver o que vai realmente acontecer, e temos agora, né, que monitorar bastante esse sistema de alta pressão para ver qual é a persistência. Geralmente, quando a gente fala em bloqueio atmosférico, né, os modelos eles acabam não pegando bem esse sistema. Ele começa como sistema de alta pressão semi-permanente, que dura alguns dias,
e principalmente ali em médios níveis de atmosfera, mas depois a gente vai observando que ele vai prolongando cada vez mais e mais. Pode ser que esse não seja o caso, mas se for, pode ser que esse final do período chuvoso aí na região sudeste e parte da região nordeste do país seja bem comprometido. Olhando bem o que os modelos estão mostrando na questão de armazenamento de água no solo, a gente vê claramente que na região sul a gente tem, né, um leve aumento aqui se comparado para o dia 18, principalmente porque o modelo está enxergando a chuva mais aqui na região costeira, mas também não deve influenciar muito o sistema aí para, por exemplo, levar muitas vazões e consequentemente aí, né, do sistema subsistema sul. Outro detalhe é que essa região mais do quadrilátero dos reservatórios do país, entre Goiás, São Paulo e Minas Gerais, a gente tem aqui já apresentando uma redução mais forte de armazenamento de água no solo. Isso implica que a gente deve ter influência boa aí, ou uma queda, né, sendo observada, principalmente nas bacias do Paranaíba Grande e aqui na região de Serra da Mesa. Pega aqui também a região de Três Marias. E as demais regiões do país, né, praticamente mantendo o estado atual que está de armazenamento de água no solo, com, por exemplo, uma água no solo bem baixa aqui, desse armazenamento aqui mais próximo à região da costa leste do Nordeste brasileiro e parte aqui do sertão, pegando bem aqui a região da Bahia. Então, o que a gente vê claramente que a região do quadrilátero dos reservatórios e as bacias do Xingu e Tocantins devem apresentar redução das chuvas nos próximos dias. Como consequência, a gente também tem uma redução desse armazenamento de água no solo. Região sul deve apresentar diminuição nas vazões, claro que já não cai tanto, porque as vazões já estão muito baixas na região, principalmente aí nas regiões do Iguaçu e do Uruguai. E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, né, que tem apresentado essas chuvas expressivas no centro-norte da Bolívia e está ajudando a manter ou aumentar um pouco as vazões na região. E olhando agora os modelos que o ONS trabalha, a gente vê claramente que toda essa faixa aqui mais na costa, leste, sudeste, parte do sudeste e sul do país está apresentando aí uma redução significativa de precipitação. O ETA ontem ele ainda colocava um pouco aqui de chuva a mais, mas a gente já viu que ele começou a convergir todos em direção aqui ao modelo SMWF. Tanto o GEFS como o ETA 40 já está mostrando esse padrão aqui bem parecido. E essa região aqui, mais no centro-norte, apresentando aí uma chuva bem intensa, porém, se você comparar com o que já aconteceu, né, alguns dias atrás, ou aí no pico do verão, essa chuva já não é tão mais significativa, a ponto, por exemplo, de manter um aumento aí no estado de armazenamento de água no solo, que a gente está vendo a diminuição, mas a tendência é que aos poucos a gente tem a redução aí das vazões, principalmente nas bacias do Xingu e do Tocantins. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.